4, verso de número 26. Marcos, capítulo 4, o verso de número 26. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: ele dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Lemos novamente o 26 e o 27. Ele dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Pode se assentar. Glória a Deus. Eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade tão especial que Ele nos deu de estarmos conhecendo a cidade, conhecendo cada um de vocês. Louvo a Deus pela vida do pastor Júnior, esse homem de Deus que tem um coração missionário. E se tem um coração missionário, é impossível Deus não abençoar. Amém? Também o nosso querido irmão que já nos recebeu lá na sua casa, né? Eu fiquei olhando o anel do rapaz ali, Jesus. Já vamos levar oferta lá. Se missionário sabe, ele sabe pedir, né? Os obreiros que aqui estão, eu peço desculpas que eu não tirei minha barba. Eu não gosto de cheguei, não achei o meu G2, e aí a gente teve que vir desse jeito mesmo. Mas recém chegamos, nós saímos às 5 horas da manhã ali de 5h30 de Assis Chateaubriand, perto de Toledo, e chegamos há pouco, muito cansado, mas feliz de estarmos aqui na presença de Deus. Amém. Amém. Trago a saudação da minha esposa, dos meus 2 meninos, que ali ficaram na casa do servo de Deus, e a gente está aqui para fazer a obra de Deus. Irmãos, eu creio numa palavra, que Deus não une pessoas, mas une propósitos. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Júnior. Deus abençoe. Eu quero ser rápido aqui nessa noite. Quero trazer uma palavra bastante curta e muito simples. E eu creio que Deus vai falar conosco através desta palavra. Hoje vai ser só um cafezinho. Outra oportunidade a gente vira o mundo inteiro. Essa mensagem, eu escutei uma menina ministrando no culto de terça-feira à tarde ali em Santo Ângelo, que é a cidade onde a gente veio, e ela ministrou num contexto um pouco diferente, e Deus ele acendeu no meu coração para compartilhar com a igreja esta palavra, parábola da semente. O capítulo 4 de Marcos
nós vemos aqui Jesus trazendo uma aula de agricultura. Só nessa parábola, só nesse capítulo, nós encontramos 3 parábolas a respeito da agricultura: a parábola do semeador, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Jesus, irmãos, eu quero que você preste bastante atenção. Jesus, ele tinha uma forma de pregar muito simples. O evangelho, na verdade, é simples. A gente às vezes complica as coisas. Jesus, ele falava numa linguagem simples demais. Veja bem que Jesus foi o pregador que mais pregou em parábolas. Parábola, do grego parabolê, ela quer dizer junção de fatos, ou uma linguagem alegórica. Jesus, ele usava situações da época para falar do seu evangelho. Ele usava, assim como a parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, e Jesus cita a preparação de 10 noivas para um noivo. E se você for olhar na Bíblia Sagrada, você vai encontrar a história da rainha Esther, que passou por esse processo. Então Jesus, ele era especialista em ensinar o seu evangelho. Ele usava histórias que aconteceram na época e falava do seu reino. E o capítulo 4 aqui não é diferente, porque Jesus está trazendo algo sobre a agricultura para um povo que conhecia a agricultura. A base do povo judeu na economia era a agricultura. Tanto que hoje existe um dos grandes projetos que foi reiterado no nosso Nordeste, para onde a gente vai, que é chamado do projeto de goteamento. Esse projeto, ele foi desenvolvido pelos israelitas, que quando pega a areia desértica mais rica em proteínas, rica em minerais, com apenas uma gotinha, os desertos hoje de Israel se tornaram lugar de grande exportação de frutas, legumes e verduras. Então o judeu, ele conhecia a agricultura, ele tinha noção do que era. Hoje a gente viajando para cá, desde Assis Chateaubriand, eu fiquei hospedado ontem na casa de um amigo meu que ele tem 100 hectares de terra, e ele estava pedindo oração que não chove, e eu, a agricultura, pastor, sou apaixonado por agricultura. Eu tive a oportunidade de fazer 5 semestres de agronomia, e eu renunciei pela obra do Senhor. Glória a Deus. Estudava integral, uma federal, ali na cidade de Cerro Largo, e Deus um dia falou comigo que o Brasil estava cheio de engenheiros. O Brasil precisava de homens de Deus. Mas nesse tempo que a gente estudou, a gente pegou um básico. A gente estudou sobre os tecidos, a célula, tanto vegetal como animal, a morfologia da planta, a fisiologia da planta, e estudamos bastante sobre a semente, ok? E essa mensagem, ela falou muito comigo. Daqui a pouco você vai entender. Jesus aqui, ele estava trazendo algo simples para um povo que tinha conhecimento de causa. O povo de Israel, eles eram agricultores por natureza. Eles cavavam o poço onde ninguém achava que dava água.
e lá brotava água. Veja bem que quando José teve o sonho, José foi o engenheiro agrônomo do império de Faraó. Tanto que ele ensinou uma das maiores técnicas do plantio, que a história diz que era tão poderoso a ideia de José, que lugares que não alcançava a semente, eles lançavam nas águas, e as águas levavam as sementes. Aí nasceu aquela palavra que diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Então veja bem que quando Jesus ele está trazendo esta palavra, Jesus confronta a realidade do povo judeu. Por quê, pastor? Quantos estão me escutando, diga amém. Amém. Eu estou indo bem devagarinho hoje. Porque quando Jesus ele fala para agricultores, irmãos, aqui comigo, existem algumas técnicas da agricultura. Quem já lidou com a agricultura aqui? Levanta a mão. Pouca gente. Você não tem noção de um dos maiores mercados mundiais que nós temos na mão dessa tecnologia. É poderosa. Hoje nós temos agricultura de ponta do nosso Brasil e do mundo. Olha para mim aqui. Existem algumas técnicas da agricultura. Eu vou citar algumas aqui para você entender. Existe a técnica do pousio, que utilizou muito no café. Eu vi isso, eu passei aqui nessa minha viagem, eu observei que tem bastante plantação de café aqui na região. O café, em tempos antigos que se praticava o pousio, ele se iniciou muito aqui no Brasil, e geralmente o agricultor utilizava a terra por 25 anos. Colhia o que dava e deixava crescer a mata nativa. E ele ia para outra área. E assim, os produtores de café começaram no Brasil, subiram para o Paraguai e chegaram na Colômbia. Por isso que hoje a Colômbia tem o melhor café do mundo. Eu tive o prazer de tomar o café colombiano. Porque quando a Colômbia começou a abraçar a plantação, o cultivo do café, já existia técnicas do cuidado da terra, para não utilizar a terra 25 anos apenas, mas utilizar sempre, ok? Existiam técnicas da queimada, que muita gente praticou. Você queimava a mata, aquela mata queimada se formava matéria orgânica, e aquela matéria orgânica enriquecia a terra. Quem não se lembra que antigamente se arava a terra para plantar? Hoje não faz mais isso. Porque quando arava a terra virava. E as bactérias que são essenciais para o crescimento da planta morriam. Ok? São técnicas da agricultura. Hoje no Brasil a gente pratica a rotação de cultura e o plantio direto, que é o que acontece aqui na nossa região. Ok? São técnicas do plantio. Mas escute isso. Todas essas técnicas, elas precisam ser cuidadas. Você veja bem que o milho, que aqui Jesus está citando o milho, ele precisa para produzir de 3 a 4 meses. Ok? Quem gosta de milho verde aqui? Você sabia que quando você passa na lavoura e você vê a espiga com os cabelinhos, você sabia que cada cabelinho ali da espiga, da boneca que chama, é um grão de milho? Você sabia que aquele cabelinho, na verdade não é um simples cabelo, mas é o órgão reprodutor feminino do milho, é o útero do milho, chamado estigma. Olha o processo que é o crescimento. O milho dá o pendão tem o pólen, vem o vento, o pólen cai, entra ali no estigma, no cabelinho de milho, fecunda o óvulo e produz o que? O fruto, que é o grão de milho.
Só que para isso acontecer precisa do processo. Esse processo é lento e leva tempo. É um processo natural. Para você ter uma boa colheita, você precisa ter o controle das daninhas, você precisa ter o controle das pragas, você precisa adubar a terra, senão você não colhe, e você precisa da chuva. Ok? Agora vamos entrar na mensagem, eu vou ser rápido. Aí vem Jesus, ensinando uma nova técnica. E essa técnica que Jesus ensina é um pouco diferente do convencional. O povo judeu, ele conhecia a agricultura. O povo judeu, ele conhecia as técnicas de plantio. Eles viviam disso. Aí chega Jesus. E Jesus inicia falando do seu reino. Jesus diz assim: o reino de Deus. Não é o reino dos céus, o reino de Deus. Porque o reino dos céus é aonde está a morada de Deus. Aonde um dia que eu e você vamos morar. Esse reino dos céus, Estevão viu quando foi apedrejado. Paulo viu, e quando Paulo viu, Paulo disse: eu vi o terceiro céu, e lá eu vi o trono. João teve no terceiro céu. Se chama o reino dos céus. Mas aqui Jesus fala do reino de Deus. Que reino é esse? Na época de Cristo, o reino de Deus se manifestava em Cristo. Quando Jesus estava conversando com os discípulos perguntaram para Jesus. Jesus, foi Filipe que perguntou: aonde está o teu reino? Como nós veremos o reino de Deus? Aí o que Jesus disse? Quem vê a mim, vê o reino de Deus. Quando Jesus subiu ao céu, o reino de Deus ficou estabelecido através do Espírito Santo. Ele é o reino de Deus na terra. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos o reino de Deus. Ok? Aí Jesus vem aqui e está falando desse reino, o reino que nós precisamos viver. Mas esse reino de Deus é vivido apenas por pessoas que se conectam com o Espírito Santo. Veja bem que a Bíblia Sagrada diz assim: quem é espiritual discerne as coisas espirituais. A Bíblia diz isso. O homem espiritual, ele conhece o espiritual. Mas o homem natural compete viver as coisas naturais. Você já vai entender. Lá no livro de Hebreus, quando fala dos heróis da fé, quando fala de Abraão, quando fala de Enoque, quando fala de Isaac, Jacó, quando fala de Sara, lá em Hebreus 11, nós vemos a palavra de Deus que diz assim, que todos esses viveram e não viram a promessa. Quem era a promessa? Cristo. Eles não viram Cristo. Aí lá no livro de Hebreus diz que todos, mesmo não vendo a promessa, eles compreenderam e entenderam que eles eram peregrinos aqui nessa, e eles aguardavam uma pátria, não a pátria terrena, mas a pátria celeste. Sabe o que Hebreus está dizendo? Que esses homens, Abraão, por exemplo, foi um homem poderoso, teve muito dinheiro, mas ele não viveu o reino dos homens, pastor. Ele viveu o reino de Deus.
Porque quem vive o reino de Deus, ele não se preocupa em ajuntar tesouros na terra que a traça e a ferrugem corroem. Quem vive o reino de Deus entende as coisas espirituais. Quem vive o reino de Deus acredita no sobrenatural. Você está entendendo? Era esse reino que Jesus estava dizendo. Porque os judeus conheciam o reino dos homens. Eles crucificaram Jesus porque não compreenderam essa conexão. Que os judeus, eles achavam que Jesus ele veio para reinar o reino dos homens. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Mas Jesus não veio do reino dos homens. Quando Jesus foi questionado sobre os impostos e foi questionado quanto a isso, o que Jesus disse? Dai o que é de César, o que é de César, dai o que é de Deus, o que é de Deus. Existia uma seita na época de Jesus chamada os Zelotes. Os Zelotes, eles foram a influência dos Macabeus. Você está entendendo? Quem eram os Zelotes? Os Zelotes eram uma linha do judaísmo que eles lutavam pela revolução de Israel frente ao Império Romano. O que é isso, pastor? Eles acreditavam que pela força eles tomariam novamente o reino de Israel dos Césares na época. Existia um dos discípulos de Jesus chamado Simão, que era conhecido Zelote. Os Zelotes, quando eles souberam que Jesus veio e se proclamou rei, o que os Zelotes pensaram? Jesus vai ser o revolucionário. Jesus vai ser o nosso Che Guevara dessa época. Jesus vai ser alguém que vai colocar a mão em armas. Nós vamos expulsar os romanos e nós vamos estabelecer o reino dos homens e Jesus será o nosso governo. Quando Jesus foi apresentado para Herodes, Herodes riu, porque Herodes não viu em Jesus nada que pudesse ameaçar o reino dos, porque Jesus não veio trazer o reino dos homens, Jesus veio trazer o seu reino para nós. Tanto que quando Jesus foi questionado sobre o reino, Jesus disse: o meu reino não é comida e nem é bebida. O meu reino é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. Você está entendendo? Aí Jesus se reúne com agricultores que conheciam a técnica da agricultura e diz: gente, vocês conhecem da agricultura, você sabe plantar, você sabe o tempo para colher. Aí Jesus vem e diz: o meu reino, sabe como é que é? O meu reino é semelhante a uma semente, que você pega a semente, você lança na terra, e você não precisa cuidar, você deixa lá. Eu lembro que no segundo semestre, eu e um colega meu, eu tinha um irmão da igreja, eu pastoreava na época no interior do estado do Rio Grande do Sul. Ele tinha 50 hectares de terra. Eu falei para ele: irmão Rude, você tem como me dar um pedacinho, um terreninho para me fazer um experimento? Ele disse: pastor, pega meio hectare. Ele limpou para mim, e eu e meu colega arrumamos a semente do pepino híbrido e do melão, e a gente plantou, se barramos tudo, tinha chovido, e a gente não foi cuidar, pastor, porque não teve tempo, tinha igreja, eu estudava integral. Pergunta para mim: nasceu alguma coisa? Não. Olha para mim aqui. Aí Jesus chega e diz: o meu reino é como uma semente, e essa semente é lançada na terra, e quando você lança a semente, você vai dormir, vai descansar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando você acorda no outro dia, você vai olhar a semente, sabe o que você vê? Você já vê o ramo nascendo. No outro dia você já vê a espiga, a bonequinha. No outro dia você já tem fruto para colher. Ou seja, Jesus disse: na agricultura convencional, para você colher o fruto com
todo cuidado e com o tempo bom de chuva, você colhe de 3 a 4 meses. Mas no meu reino é diferente. Glória. Você plantou hoje, você colhe amanhã. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu revelar a palavra para você entender. Glória a Deus. Sabe que quando eu estava lendo essa palavra, e essa palavra foi uma das minhas motivações para me chegar para o meu pastor e dizer: pastor, me coloco diante do Senhor para ir para a missão. Sabe por que essa palavra falou comigo? Porque a gente, irmãos, não muda nada no tempo de Jesus. Sabe qual que é o nosso problema? A gente está vivendo muito no natural, pastor. A gente quer escolher a mensagem para ouvir, para pregar. A gente quer escolher o cantor para a gente ouvir, para cantar. Sabe por que Deus falou comigo esta palavra? Porque Deus falava meu coração e dizia: sabe por que eu não faço mais milagre? Sabe por que eu não curo mais os enfermos? Sabe por que os paralíticos não andam mais? É porque a igreja, o cristão de hoje, está vivendo muito no natural. O nosso conhecimento natural hoje estabelece a nossa fé. Por que antes não era assim, pastor? Por que antes o cabra subia no altar e não sabia nem ler? Às vezes não tinha um dente na boca. Falava glória a Deus e aleluia umas 300 vezes na mensagem. E por que antes Deus fazia? É Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu lembro que eu estava lendo o livro do Diário Pioneiro. Eu sou apaixonado pela leitura. Eu sou um estudioso por paixão. E um dia eu estava lendo esse pequeno livro. E Gunnar Wing, no seu diário, ele escreve que ele estava pregando no Nordeste do Brasil. E o poder de Deus foi tão grande naquele culto que ele se jogou no chão e começou a falar língua estranha, impactado pelo poder de Deus. Imagine o pastor fazer isso hoje. Aleluia. Vai ser criticado, vai ser chamado de endemoniado, vai ser chamado de imaturo. Gunnar Wing fez isso. E esse livro diz que a glória de Deus encheu tanto aquele culto, que quando ele se levanta, ele olha para o porteiro da igreja, e o porteiro da igreja está a 1 metro do chão levitando. Talvez você diga: pastor Eliseu, isso não existe. Não existe para você que vive o natural. Não acontece para a gente que está acostumado no natural, do nosso jeito. Mas nesses últimos tempos da igreja, na face da terra, Deus está escolhendo gente para viver novamente o sobrenatural de Deus, para acreditar novamente que Deus cura câncer, para acreditar novamente que Deus tem poder de levantar paralítico, para acreditar novamente que a prostituta vai passar na rua e não vai suportar e vai cair de joelhos e será uma missionária. Está na hora da gente viver o sobrenatural de novo. Do traficante está escutando a mensagem, largar tudo e acreditar que Jesus é a melhor solução para a sua vida. O senhor sabe, pastor, pregar é fácil. A pregação é uma arte. A gente aprende a pregar. A gente aprende. O que uma boa hermenêutica não faz? O que um bom estudo de hermenêutica, um pouquinho de oratória, o aprendizado para desenvolver um sermão, isso é fácil. Se aprende. O meu pastor presidente, pastor Valdemar Oberstein, ele é pastor presidente. Ele me chamou um dia no escritório dele, ele falou: Eliseu, o campo
nosso aqui, a gente precisa viver milagres, Eliseu. Eu levei um amigo meu que prega muito no campo, eu levei lá, pregou demais, ele olhou para mim e falei, cara, não gostei. Eu falei, por que, pastor? Não ora. Sabe pregar, mas não ora. Eu falei, mas como assim, pastor? Quantos batizados no Espírito Santo aconteceu nessa uma semana que ele ficou aqui? Quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas foram restauradas? Aleluia! Está na hora da gente começar a viver o sobrenatural. Nós que estamos dentro dessa responsabilidade. Aleluia! Eu lembro que quando eu era menino, eu não sou muito velho não, mas eu louvo a Deus que eu nasci num berço cristão. Eu lembro quantas vezes nós íamos em cima do caminhão de culto na sede, pedalava 6, 10 quilômetros para nós cultos. Eu fui batizado com o Espírito Santo em casa, não foi na igreja, porque a gente tinha uma família que orava. Na minha despedida agora em Santo Ângelo, meu pai fez quase 500 quilômetros. Na segunda-feira passada. E meu pai pediu oportunidade para o pastor. E ele disse diante da igreja, devia ter o quê? Umas quase 1000 pessoas no culto. E ele disse perto de todo mundo, ele disse, gente, eu lembro até hoje, no culto de missões, em Sapiranga, estava o pastor Benhur Lopes pregando. E o pastor Benhur Lopes disse assim, eu preciso de pessoas que tenham uma oferta para entregar para a missão. E meu pai testemunhou, eu não sabia, ele disse, perante a igreja, ele disse, eu não tinha dinheiro aquele dia. Não tinha nada. Mas eu fui num altar. Na época eu tinha 17 anos. Aleluia. E meu pai disse, na segunda-feira passada, ele disse, eu fui num altar. Eu disse, Senhor, eu não tenho nenhum dinheiro para oferecer para o Senhor, mas eu tenho meu filho que eu estou entregando para a missão hoje. Ele vai ser oferta. E agora essa semana que aconteceu esse envio, eu tive convicção que vale a pena ainda a gente viver o sobrenatural, gente. Vale a pena a gente se envolver no sobrenatural de novo. Vale a pena a gente acreditar ainda no sobrenatural. Vale a pena a gente sair de peito aberto na rua e dizer que Jesus está voltando. Vale a pena. Sabe por que Deus fazia antes? Sabe por que Deus fazia antes? Não era o orador, o ministro, que muitas vezes, como eu disse, falava glória a Deus e aleluia umas 300 vezes na mensagem. Não era ele. Mas quando o povo ia para a igreja, as pessoas iam dizendo, culto é para o Senhor. Eles iam para a casa do Senhor oferecer verdadeiramente adoração a Deus, o louvor a Deus, a palavra a Deus. E quando você faz isso, há benefícios do Senhor na nossa vida. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você que veio oferecer culto a Deus nesse lugar, eu tenho convicção que aquilo que tu veio buscar, Deus tem para realizar na tua vida nessa noite. Se você crer, levante a sua mão e adore a Deus, porque a presença dEle está aqui neste lugar, nessa noite. Se coloque de pé nessa hora. Olha para o irmão que está do seu lado, diga, hoje é só um cafezinho. Jesus falava com um povo que conhecia. Aleluia. Técnicas e mais técnicas. Aí Jesus vem e diz, o meu reino é diferente. Porque Jesus estava falando do reino dele, que é sobrenatural. É muito fácil esses movimentos novos por aí. Hoje se fala muito em reino, né, pastor? Viver o reino de Deus na terra. É muito fácil dizer por aí que a gente vive o reino. O difícil é viver realmente. Porque quem vive o reino de Deus não vive a sua vida. Aleluia.
peregrinos aqui nesta terra, porque nada desta terra tinha proveito maior do que a presença do Senhor na sua vida. Aleluia. Se o teu sofá e a Netflix é melhor do que estar na casa de Deus, eu quero lhe dizer, aleluia, que você está trilhando o caminho errado. Aleluia. Se o teu carro, se o teu salário, se o teu curso é mais importante do que estar na presença de Deus, você não está vivendo o reino de Deus estabelecido na terra. Mas se você gosta de vir à casa de Deus, se você não se importa de sentar lá fora, eu quero dizer que o sobrenatural está sobre a tua vida. Se você não se importa de tirar o seu tempo, mas pastor, me sinto cansado. Às vezes eu estou cansado, estou fadigado. Mas se você veio mesmo cansado hoje, na presença do Senhor, eu quero dizer a você que Deus escolheu para estabelecer o reino dele na face da terra. Deixa eu orar pela tua vida aqui nessa noite. Isso, dê lugar nessa noite. Sinta o sobrenatural de Deus aqui. Sinta de novo o sobrenatural. Sinta aquela chama arder no seu coração novamente. Sinta o fogo do Senhor novamente arder continuamente dentro do teu coração. Vamos orar nessa hora. Coloque a mão no seu coração agora. Eu quero que você sinta esse sobrenatural. Você que chegou aqui enfermo, você não volta para sua casa sem o Senhor te curar. Você que chegou aqui com problema na sua casa, enquanto tu estás aqui, acredita que Deus está entrando com providência na tua família, no teu casamento, nos teus negócios. O sobrenatural de Deus está aqui. Oramos nesta hora. Amado Deus que está no céu, é diante da tua presença que nós estamos aqui, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, Pai. Eu vejo aqui uma igreja que está realmente vivendo o amor ágape. Aleluia. Eu vejo aqui realmente uma igreja que está vivendo esse amor ágape, um amor desprendido, um amor liberal, um amor sem esperar nada em troca, um amor verdadeiro, um amor fiel. O Senhor não precisa de apaixonados, o Senhor precisa de homens e mulheres que te amam, ó Deus. Homens e mulheres que te amam, que estão prontos a sofrer as aflições, as dificuldades, mas que estão prontos a viver o teu propósito, que estão prontos a estabelecer o teu reino sobre a face da terra. Nós colocamos a tua igreja nas tuas mãos, diante de ti nesta hora. Quem pode levantar a mão direita para cima? Diga comigo, Senhor Jesus, eu vivo sobrenatural. Olha para o seu irmão e diga: eu não vivo mais. Diga para essa pessoa: você não me conhece mais. Aí você vai ver Cristo através da minha vida. Olha para mim aqui, irmãos. Vamos orar por nós, pela nossa viagem. Levanta a mão. Ore pela nossa vida. Nós estamos indo para o Piauí, debaixo do propósito de Deus. Cidade de Milton Brandão. 92% da população lá está na classe dos miseráveis. Vive de Bolsa Família apenas. Não tem emprego na cidade. Mas eu conto com as vossas orações, com
com o vosso apoio, no nome de Jesus. Muito obrigado, pastor João.